Olá pessoal, vou dar início aqui às orientações desse trabalho que vai tratar de análise rítmica e episódica, tá? Começaremos com esse modelo aqui em branco e hoje vai ser um guia passo a passo, né? Para a gente chegar no resultado que eu vou mostrar aqui hoje, tá? Então, para permitir esse tipo de análise, existem alguns desafios para a gente chegar nessa análise rítmica ou episódica, tá? O primeiro desafio é conseguir dados com uma resolução horária ou subhorária, ou seja, de a cada 15 minutos. Esses tipos de dados são possíveis de serem coletados numa estação climatológica automática, né? Que existem sensores, né, eletrônicos que conseguem fazer a coleta desses dados e registrar num data logger ou um sistema de armazenamento desses dados. Tá? Então esse é justamente o primeiro desafio. Não são muitas estações automáticas, tá? Vamos falar, a densidade no Brasil não é muito boa de estações climatológicas automáticas, mas ainda assim existem lugares que costumam concentrar. Então na aula já foi dito alguns lugares onde a gente consegue obter alguns desses dados, tá? Às vezes a estação está disponível, mas o dado não está tão facilmente disponível, tá? Mesmo, né, de institutos aí, no caso o INMET, o INPE, eles têm estações automáticas, mas às vezes os dados não estão prontamente disponíveis na internet. Então tem que fazer uma requisição, é um processo às vezes um pouquinho burocrático, tá? Outra alternativa são centros de ensino de pesquisa, né? As universidades aí e faculdades costumam às vezes ter estações climatológicas automáticas para diferentes finalidades aí para as pesquisas, né? Que envolve aí alguma dessas variáveis do clima e do tempo meteorológico, tá? Então assim o caminho para chegar nesses dados vai depender muito, né, do local onde você está querendo fazer a análise e da disponibilidade dessas estações automáticas, tá? A gente vai usar um exemplo aqui da Exalc, da USP lá de Piracicaba até. São dados que estão facilmente disponíveis na internet, a gente vai trabalhar com esses dados. Um pouco antes eu vou mostrar aqui como que um arquivo gerado por uma estação climatológica, tá? Aqui é o exemplo de um deles, tá? Normalmente ele gera um arquivo .dat, tá? Esse tipo de extensão. A gente consegue abrir aqui com um bloco de notas, tá ok? Então, às vezes existe, às vezes esse arquivo ele existe um cabeçalho, tá ok? Com alguns códigos aqui, né? E as informações que são registradas. Esses valores aqui são valores nulos, tá? Não representam nada. E esses aqui são valores que têm alguma, né, interesse aí para análise das condições do tempo e do clima, tá? Então, às vezes, ele está nesse formato mais ou menos tabulado, tá? Então, é um pouquinho mais fácil de entender, tá? Às vezes, ele tem um formato assim, tá? Ele fica tudo junto. Então, ele é só separado por vírgula. E, claro, dependendo da configuração do aparelho, esses instrumentos são, né, normalmente importados. Vocês vão ver que aqui o ponto substitui a nossa vírgula. Tá? Então, na hora que for fazer a importação desses dados aqui, tem que fazer a conversão de ponto por vírgula, tá? E os dados têm que ser separados aqui, no caso, pela vírgula. Então, assim, esse é um outro desafio. Uma vez que você tem acesso aos dados de uma estação climatológica automática, você tem que ter esse cuidado, né, de converter adequadamente esses dados para você, né, trabalhar dentro de uma planilha, né, para depois você fazer as análises estatísticas e visuais, tá ok? A gente não vai lidar com isso daqui hoje, tá? Mas só para vocês terem ciência que às vezes parte do desafio envolve essa parte ainda do tratamento inicial dos dados. A gente não vai chegar nessa análise aqui, mas fica aí, né, quem um dia tiver interesse, né, se aprofundar, às vezes tem, né, que lidar com esse tipo de situação, tá ok? Então nós vamos entrar no site, o link vai estar indicado depois nas instruções da atividade, tá? Esse aqui é o site do posto, né, meteorológico da Exalc, tá? Aqui tem algumas informações que são atualizadas, né, quase que, né, instantaneamente.
E depois aqui vai ter o link para a estação convencional, tá? Vamos dar um zoom aqui. Então, ó, o link para a estação convencional e o link para a estação automática. Aproveitar que a gente está aqui, né? A gente vai lidar com os dados aqui de estação automática, mas eu já abri aqui os dados da estação. Vamos abrir aqui da convencional, tá? Então, aqui tem dados da estação convencional, dados diários, médias mensais, alguns gráficos, tá ok? Então, vamos abrir algumas abas aqui. Né? Aqui são dados diários desde 1917, tá? Vejam que ele está nesse formato, né, de texto também, tem um cabeçalho aqui, tá? Indicando então aqui as variáveis que foram, né, os elementos do clima que foram medidos aí, tá? Então assim, vejam que é uma série histórica, né, desde 1917, quase 100 anos de dados, tá? Então bastante interessante aí para quem quiser, né? Tem esses dados aí disponíveis para fazer algumas análises e estudos. Tá ok? Só por curiosidade, tá, pessoal? Eu abri aqui, mas na verdade hoje a gente vai lidar com esse link aqui das estações da estação automática, tá? Vejam, tem dados aqui diários, como tinha lá na estação convencional. Tem algumas outras coisas aqui, né, que não nos interessa. A gente vai pegar esses dados aqui de 15 em 15 minutos, que é uma boa resolução de dados. Então vamos entrar aqui. Ó, desde 1997, né? Então teremos aí quase 20 anos de dados, né? Então também uma série, né, com um período razoável, tá? Eu já fiz alguns testes, tá? Eu puxei essa planilha de 2016, mas ela não está muito legal, tá? Teve uma mudança dos aparelhos da estação, então eles não deixaram essa planilha muito não tão organizada. A gente vai baixar o arquivo aqui de 2015, tá? Importante, tá, pessoal? Para fazer o trabalho a gente vai salvar esse de 2015, tá? Então vamos lá, salvar aqui na pasta. Vou salvar aqui de novo, tá? Então a gente está com a planilha aqui XLS, tá? Que nós vamos trabalhar os dados para fazer as nossas análises rítmicas e episódicas. Na verdade, a gente vai trabalhar só com um episódio, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar com ritmo anual, tá? Então, vamos abrir o arquivo aqui, né, no Excel. Então, aqui vai ter um cabeçalho, né, com algumas informações, né, da origem dos dados, e aqui a legenda, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com algumas dessas variáveis, tá, pessoal? A gente vai trabalhar, vou até destacar aqui, temperatura do ar, vento, direção do vento, radiação solar e umidade relativa e precipitação. Tá ok? Vamos trabalhar com essas informações aqui hoje, principalmente. Vejam que existem várias outras aqui que são de interesse, às vezes, para a questão da agricultura, tá? E outras aplicações, tá, pessoal? Então, já vamos começar a trabalhar com os dados aqui agora, tá ok? Eu só destaquei aqui para a gente saber que vai trabalhar com essas informações, tá? Vou aproveitar para fazer a seguinte coisa aqui, ó. Eu vou esconder isso daqui, vou ocultar, tá ok? Ó. Cliquei com direito, vou ocultar essas linhas, tá? Que não me interessa. E vou fazer o seguinte, na exibição eu vou dividir a minha tela da seguinte forma. E depois eu vou vir aqui e congelar painéis. Tá? Então, toda vez que eu arrastar minhas linhas, ó, eu consigo manter o cabeçalho. Tá, ok? Isso daqui ajuda na visualização posterior. Tá? Então, primeira coisa, pessoal, a gente poderia, vejam aqui, né? Vamos ver os dados aqui, ó, o dia, tá? Que vai ser o dia corrido, as horas, então, que vai ser de 15 em 15 minutos, tá ok? E depois as outras que são as variáveis medidas aí, tá? Então, a gente vai ter bastante dado para um ano. Vejam, a gente está aqui, vai até, ó, um pouco mais de 35 mil dados, tá? Como vocês vão escolher o episódio de vocês? Então, eu vou mostrar aqui, tá? O passo a passo, justamente, né, colocando um critério. Tá? A gente poderia aleatoriamente, né, tentar pegar alguns dias, começar a traçar os gráficos, mas a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai querer analisar um episódio em que teve a entrada, né, de uma frente,
tá ok? E essa frente trouxe chuva para Piracicaba, tá? Então, um primeiro critério para selecionar esse episódio é ver os dias em que teve precipitação, tá ok? Então, a gente vai pegar toda a série aqui, ó, vou selecionar, clico aqui, Shift, Ctrl, setinha Page Down para baixo, ele vai até o final aqui, tá? Selecionei toda a minha série aqui em relação à precipitação. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir um gráfico do tipo de barra, tá? Que é esse daqui. Ele já vai me gerar, ó, o gráfico de precipitação ao longo de todo o ano de 2015, tá? Então aqui, só dando uma ajeitada nas informações, tá ok? Aqui ele vai pegar toda aquela série, eu posso mudar a escala aqui se eu quiser, tá? Então a gente vem aqui, selecionar dados. Eu vou aproveitar o seguinte, pessoal, isso é uma dica que eu vou fazer, né, que eu dou agora, mas eu vou passar para vocês, né, agora e depois eu vou fazer sem explicar. Eu já peguei essa coluna aqui, tá ok? Eu quero seguir o mesmo intervalo de dados, mas em uma outra coluna. No caso, eu quero pegar aqui... Aliás, vou ter que tirar esse dia aqui, ó, porque eles colocaram um horário anterior. Mas não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Eu quero colocar aqui, ó, no meu rótulo, nas legendas, né, eu quero colocar esse dia aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou editar aqui. Eu vou copiar. Tá vendo? Esse intervalo corresponde a essa coluna, tá? Então, eu vou copiar isso daqui, tá? Copiei. Eu vou vir aqui nos rótulos, né, que seria minha legenda, e vou colar o que eu acabei de copiar. Vejam aqui, ó, que está na coluna S, tá? Corresponde a essa coluna S. Eu quero usar o mesmo intervalo, tá? Da linha 18 até a linha 35.060, tá? Então eu só vou fazer o que? Mudar a minha coluna. Eu quero pegar a coluna A, tá? Então vou colocar A aqui no lugar do S e A no lugar do S. Tá ok? E ele vai pegar aqueles dados lá, tá? Então vamos lá para o final, a gente pega o nosso gráfico. Já melhorou, tá? Vamos aumentar um pouquinho aqui, colocar aqui negrito, vou deixar menor para poder ter mais números. Só preto tá bom. Então aqui a gente vai ter os dias corridos já, tá? Ao longo dos 365 dias do ano, tá? Então eu vou ter vários momentos que teve, lógico, mais chuvas na época de verão, tá? Que são os extremos, né? Começo e final do ano, e tem menos chuvas aqui no período, né, do inverno, tá? Então a gente pode escolher qualquer um desses picos aqui, tá? Eu já fiz um teste antes, tá? E escolhi um deles. Cada um de vocês pode escolher o que achar melhor. Tá? Então vejam que tem muitos aqui e dificilmente vão se agrupar um em relação aos outros. Tá ok? O que eu vou mostrar aqui hoje, é claro que vocês não vão fazer exatamente igual ao meu. Tá? Então eu escolhi esse período aqui, ó, esse pico menorzinho de chuva que aconteceu nessa região. Tá? Ele corresponde aqui mais ou menos ao dia 238. Tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu escolhi o meu episódio aqui, que é esse daqui. Então esse gráfico aqui só serviu para eu poder fazer a escolha do meu episódio, tá? Então vou pegar mais ou menos algo em torno do dia 238, tá? Então vamos lá. Eu vou achar lá meu dia 238, tá aqui, tá? A gente vai ver na precipitação, teve aqui, ó, alguns valores de chuva, tá? Já no dia 239, tá? Então a gente vai pegar alguns dias antes e alguns dias depois desse episódio. Vou pegar aqui desde o dia 232, tá? E vou descer até 242. Será que fica bom? Vamos dar uma olhada. Então 235. Tá descendo aqui. Teria um jeito mais rápido de fazer isso, tá, pessoal? Mas já que eu comecei assim, vamos devagarzinho mesmo, tá?
Vamos colocar 240 e até 241, tá bom. Tá? Então eu selecionei esse período e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou inserir um gráfico de barra, tá? Ó, vejam que agora tem um período mais reduzido, tá ok? Ó, então estou colocando só a chuva aqui, tá? Aqui está em milímetros, então é milímetros de chuva a cada 15 minutos, tá? Se eu quisesse saber milímetros por hora, eu teria que fazer a soma, né, de 4 valores desses para a gente ter o milímetro por hora, tá ok? Então a gente tem duas concentrações de chuvas aqui, ó, nesse período, e depois tem uma outra concentração de chuva aqui, tá? A partir de agora, pessoal, a gente vai começar já a montar os gráficos que a gente vai inserir depois aqui nessa apresentação, tá? Então vou começar já a formatar um pouquinho melhor eles, tá? Ó, já vou começar a colocar aqui alguns dados, precipitação. Tá? Vou colocar aqui o título, tá? Começar a fazer algumas formatações. Aqui a gente não vai chegar, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês mais ou menos o que a gente pretende fazer com esse trabalho, né? Vamos voltar aqui o que já foi apresentado na aula, né? A gente tinha esses tipos de gráficos aqui, lembram? Né? Então vocês vão ver, né, de radiação, de temperatura do ar, umidade relativa, ó, a precipitação, tá? Pressão, direção dos ventos e a velocidade máxima e média dos ventos, tá? A gente vai chegar primeiro num resultado parecido com esse, tá? A gente não vai entrar exatamente nesse tipo de formatação. Para chegar nesse resultado final aqui, tem que fazer, né, tem que ter um cuidado maior aí na diagramação, tá? Dá para fazer no Excel, mas às vezes tem que usar alguns softwares aí de edição, né, dessas figuras que são vetoriais. Tem o CorelDRAW, tem o Illustrator, tem o Inkscape, tá? Esse aqui é gratuito. Então, assim, para chegar às vezes numa apresentação visual um pouquinho melhor, a gente precisa trabalhar melhor as informações e a apresentação delas. Não é o caso aqui, a gente não vai ter uma preocupação tão grande com relação à apresentação visual. Claro, a gente vai formatar minimamente, mas a gente vai se preocupar mais com as informações, tá ok? Aqui é um outro exemplo que a gente já viu durante a aula, tá? Então a gente vai chegar em algo parecido com isso, tá? E depois nós teremos o quê? Esse tipo de análise aqui, tá? Teremos o nosso gráfico que, combinado com a imagem de satélite, a gente consegue ver a evolução, né? Então a gente está fazendo aqui a análise de um episódio, utilizando dados, né, das estações, tá? Com uma análise de sensoramento remoto aí com essas imagens de satélite, tá ok? É mais ou menos isso que a gente vai chegar na aula de hoje, tá? Então, ok. Então a gente fez o primeiro gráfico aqui, vou dar uma apertadinha nele aqui, para enxergar melhor. Aqui a gente vai mudar, né, a nossa legenda, tá? Então mesma coisa, eu vou pegar aqui esse período, tá? Vou colocar aqui e vou colocar no lugar do S eu vou colocar o A, tá? Que corresponde à minha data. Vamos achar o gráfico, às vezes ele some, tá mais para baixo. Opa, tá aqui. Vamos fazer o seguinte, vou jogar ele aqui para o final, fica mais fácil, não, vou jogar lá para cima, aqui fica mais fácil de encontrar, tá? Então, ok, eu tenho aqui o meu gráfico da chuva, da precipitação. Vamos alterar esses dados aqui, ó, e colocar para uma data, né, que corresponde a uma data real, né? Aqui são os dias corridos, tá? Então a gente vai colocar aqui data, vamos mudar o formato, colocar só o dia e o mês, tá ok? Então lá, do dia 19 ao dia 28. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, aqui eu vou tirar um pouquinho desses dias aqui,
tá? Vamos colocar a partir do dia 21 ao 28. Não, vamos fazer primeiro o gráfico de temperatura, depois eu vejo se a gente corta ou não esses dados, tá? Para concentrar melhor nesse período aqui de chuva. Então aqui eu já tenho meu dado de precipitação, é o primeiro gráfico que eu obtive, tá? Deixar o negócio mais formatadinho assim, aí a gente aproveita melhor. Fazer umas pequenas formatações aqui. Vamos deixar um negócio mais padronizado, tá? Não, mudar a cor, deixar aqui preto. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte: rótulos. Aqui, pessoal, eu estou fazendo essa alteração, é importante, tá? Então, cliquei aqui na formatação do eixo, estou vindo aqui na opção de opções de eixo, tá ok? Nos rótulos, eu vou especificar aqui, ó, ele estava em automático, esse intervalo entre rótulos, tá? E eu vou especificar a unidade aqui do intervalo para 12, tá? Por que eu estou fazendo isso? A gente tem dados aqui de 15 em 15 minutos. Tá? E, se eu não me engano, isso daí vai dar 96 valores diários, tá? A gente aqui vai trabalhar aqui na exibição de uma forma que fique, né, cada data aqui, a separação entre elas vai ser de 3 em 3 horas, tá ok? Então, por isso que eu fiz esse número 12 aqui, vai dar 8, né? 8 vezes vão aparecer a data aqui. Então, quer dizer que a cada 3 horas, né, a gente vai ter a divisão aqui da nossa escala, tá? Então, isso daqui é importante vocês fazerem também, se vocês quiserem. Isso daqui vai ser, na verdade, assim, importante na hora que a gente for fazer a escolha, né, das imagens de satélite, a gente conseguir se localizar em relação aos horários, tá? Porque aqui a gente só tem as datas, tá? Então aqui por isso que eu fiz essa mudança para esse valor aqui de 12. O número não é o número não. A gente vai nas marcas de escala, a gente vai colocar aqui cruz. Vou dar o zoom para ver se dá certo. Não, não é isso não. Vamos voltar lá. Não é a principal, na secundário, cruz. Tá dando certo. Intervalo entre as marcas. Será que é isso que eu tenho que mudar? Agora tá certo. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu não tenho que fazer nada não. Confundi, tá, pessoal? É nas marcas de escala que a gente tem que colocar o intervalo 12, tá ok? Não é nos rótulos não, tá? Aí sim a gente vai ter aqui, ó, aquilo que eu queria dizer para vocês. Vou mudar aqui. Pronto. A gente vai ter, para cada dia, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diminui aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, a gente tem 8 vezes repetindo aqui o dia. Isso quer dizer o quê? Que a primeira vez que ele aparece corresponde à meia-noite. Tá ok? O próximo valor vai corresponder 3 horas depois. Aqui é 6, 9 e assim sucessivamente. Tá ok? Então, a gente dividiu as 24 horas por 3 e teve 8 valores. Tá? Depois aqui a gente vai ter que cortar um pouquinho aqui mesmo, tá, pessoal? Senão aqui fica muito apertada a informação. Só para confirmar, vou colocar os dados, então. Eu fiz essa pequena formatação. Vamos só colocar aqui para a gente poder enxergar melhor esse eixo, tá? Ok, agora tem as divisões aqui, né?
E uma dica, pessoal, a gente toda vez que for fazer um gráfico, esse daqui é o primeiro que a gente está formatando. A gente pode começar de novo, inserir o gráfico, mas uma vez que eu formatei o gráfico, eu costumo aproveitar para o próximo. Ó. Copiei e colei aqui, ele já está no mesmo formato. Tá? Então vamos fechar aqui. A gente vai colocar dados de temperatura e umidade nesse próximo gráfico. Tá? Então vamos lá, editar, selecionar dados. Tá? A gente está pegando então a coluna de precipitação aqui, ó. Eu vou fazer o que? Eu vou mudar para de temperatura, que é a coluna C. Então, venho aqui na minha série e vou colocar, no lugar do S, eu coloco o C. Tá? Então, veja que eu não preciso ficar de novo arrastando, fazendo isso. Tá? Né? Às vezes a gente tem que ir lá arrastando tudo de novo. Não precisa. Tá? Eu só vou editar o que já tem existente, ele mantém o mesmo intervalo de dados aqui. Então, no lugar da coluna S, que é a precipitação, eu vou colocar a coluna C, que é a temperatura do ar. Tá? Então a gente vem, ele ficou com esse formato, tá? Aqui ele está usando o mesmo tipo de gráfico, que é de coluna, tá? No caso, aqui a nossa série ela é contínua, então a gente vai fazer o que? No design aqui a gente muda o tipo de gráfico, a gente vai usar um gráfico de linha, tá ok? Ó, fica um pouquinho melhor. Então vejam aqui, daqui a gente já consegue tirar algumas informações, tá? Aquilo lá que eu falei, né, que eu queria tirar alguns dados. Vejam, onde tem chuva, a temperatura, ó, não segue esse padrão senoidal, tá? Tem dias aqui, ó, que nem chega a esquentar. E aqui também a mesma coisa, ó, choveu aqui, a temperatura não aumentou, tá? Ele não seguiu esse padrão aqui, tá? Então, esses dias aqui, eles são dias ensolarados, tá? Eu quero pegar só 2 deles. Tá? Então eu vou tirar esses dias aqui, ó, 18 e 19, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que mudar e vai ter que ver na tabela lá, vamos ver de onde que ele está puxando os dados. Selecionar dados, então ele está puxando. Então eu vou tirar esses dados aqui e vou começar, ó, vou tirar o dia 2, 3, 2, eu vou tirar o dia 2, 3, 3. Eu vou começar pelo dia 2, 3, 4. Ó, então, eu vou colocar aqui, ó, essa linha aqui, 22, 3, 8, 7. Eu vou editar aqui, ó, 22. Opa. 22. Não, calma lá. 22, 3, 8, 7. É isso? Mesma coisa eu tenho que fazer aqui. 3, 8, 7. Vamos ver se está certo. Ó, tá certo, tá? Então a gente volta lá nos gráficos. Ó, cortei um pouquinho daqueles dias ali, tá? Mesma coisa eu tenho que cortar desse gráfico aqui, tá ok? Então, vamos aproveitar, copiar daqui, 22, 3, 8, 7, e vou no meu gráfico de temperatura. Edito aqui, ó, colo, tá ok? Mesma coisa, copio e colo. Então já atualizei meu gráfico lá de temperatura. Aqui embaixo está com algum problema nas escadas. Vamos ver se eu consigo consertar. O de chuva deu certo. Vamos lá. Opções de eixo. Marca de escala, cada 12. Será que meus rótulos... não vou conseguir. Às vezes o Excel ele não é tão... não ajuda tanto, tá, pessoal? Vamos resolver aqui.
Nem sempre dá fazer do jeitinho que a gente quer, tá? Mas aqui não tá dando certo alguma coisa. Bom, a gente vai usar como referência aqui a precipitação, tá, pessoal? Foi o que eu consegui configurar do jeito que eu queria, tá? Então tá ok. Aqui a gente fez os dados de temperatura. Então a gente vai colocar ele para cá. Eu vou mudar a cor. Então vamos deixar aqui, ó, a precipitação azul. Vou deixar mais escuro. Temperatura a gente vai deixar vermelho. Não foi? Então tem que ir nas opções aqui. Para ter uma diferenciação, tá, pessoal? Fica visualmente melhor de enxergar, tá? Vamos fazer alguns ajustes de escala aqui, tá? Ele está de 0 a 40 graus, então a gente vai colocar aqui de 10 a 35, tá ok? Então a gente dá uma espichada no nosso gráfico, tá? Fica um pouquinho melhor assim. Temperatura, vou deixar aqui. E nesse mesmo gráfico vamos inserir uma outra série, tá? No caso aqui de umidade relativa, tá? Então vou aqui, ó, selecionar dados, vou adicionar uma nova série. Vou aproveitar e copiar isso daqui, tá? Para poder aproveitar na nova série, tá? Então vou colocar aqui e vou pegar a minha coluna O, tá? Então substituo a C pela O, tá? A gente volta. Não está aparecendo aqui, tá, pessoal? Esse aqui, porque a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar aqui, ó. Cliquei duas vezes aqui na minha nessa curva. Então a gente vai jogar ela para um eixo secundário, tá? Que ficou aqui à direita. Então a umidade relativa ela varia de 0 a 100, tá? Então vamos mudar aqui o eixo de 0 a 100, tá ok? E vamos mudar a cor dessa curva aqui para a gente poder enxergar melhor, tá? A umidade relativa. Vamos aqui mudar a cor para dar um contraste legal aqui. Colocar verde, tá? Então, a gente vê aqui a variação da umidade relativa, tá? De 0 a 100. A gente vai ver se consigo copiar isso. Não consigo colar aqui. Aqui eu não vou conseguir colocar, acho que um novo título, né? Ele só fica um por gráfico. O ideal seria fazer o seguinte: a gente colocar, vamos editar aqui, ó, a legenda. Aqui é temperatura e aqui é umidade relativa. Tá ok? Aí a gente volta no gráfico e vai design, inserir legenda na direita. Tá ok, agora sim ficou melhor, pessoal. Vou fazer o negócio direito, né? Deleta aqui, deixar nesse buraquinho aqui. Melhor assim, né? Então tá bom. Aqui eu vou jogar um pouquinho para cá o gráfico, para ele ficar alinhado, né, com a precipitação. Tá ok? Então tá bom, pessoal. Fizemos aqui o gráfico de precipitação, tá? Aqui. E aqui o gráfico que coloca temperatura e umidade relativa, tá? No mesmo gráfico. Vamos fazer agora o gráfico de radiação solar, tá? Então, ó, copiei e colei. A gente vai aproveitar o mesmo aqui. Então, ó, radiação solar, tá? Opa.
Opa. A gente vai fazer, né, o que a gente fez igualzinho no outro gráfico aqui. A gente vai editar, selecionar dados, eu vou editar essa série e vou procurar qual a coluna que corresponde à radiação solar. No caso é aqui a coluna G, tá vendo? A radiação solar. Só vou trocar o S pelo G, S pelo G, tá? Então, vamos lá em cima. Ó, tem aqui meu gráfico de radiação solar. Ele também está com o formato de barra. Então, eu vou ter que mudar esse tipo de gráfico, tá? Para um gráfico de linhas. Assim como eu fiz para o caso aqui da temperatura, tá? Então, ele fica com um formato um pouquinho melhor assim. Vamos mudar a cor da radiação, colocar preto aqui. Tá ok? Então, radiação solar, preto. Vou deixar aqui um pouquinho maior. E precipitação, deixar negrito. Tá ok. Então, já estamos aqui com 3 gráficos, tá, pessoal? Precipitação, temperatura, umidade relativa, radiação solar, tá? Vamos fazer agora o gráfico de velocidade do vento. Antes, seguinte, deixa eu só formatar esses valores aqui. Vejam que, como padrão, ele coloca, né, uma radiação que o valor não chega, né, nisso daqui. Eu vou colocar até, no caso aqui, 1000, tá? Pra gente dar uma espichada no gráfico, tá vendo? Ficou um pouquinho melhor aqui. E no número, eu vou tirar as casas decimais para assumir com 0 depois da vírgula, tá? Assim os gráficos ficam um pouquinho mais alinhados aqui. Depois é melhor para a gente comparar. Tá ok? E vamos deslocar isso daqui para cá. Agora a gente está só se preocupando com a elaboração dos gráficos, tá, pessoal? A análise em si a gente faz depois que colocar lá dentro do PowerPoint, tá ok? Junto com as imagens de satélite, tá? Então eu não vou entrar muito no detalhe aqui das informações do gráfico, mas lógico, adiantando, ó, esse dia teve pouca radiação solar. Por quê? Choveu, se choveu tem nuvem, né? Então vejam que cada um dos elementos do clima estão conectados com os demais, tá? Então, uma coisa você consegue tirar uma mesma informação de diferentes elementos do clima, tá? Vamos fazer o gráfico agora de velocidade do vento. Então vamos copiar esse gráfico de radiação solar. Vamos copiar, trazer ele para cá. E vamos alterar a fonte, ó, selecionar dados. Vamos editar, né? E colocar na coluna correspondente da velocidade do vento, que é a coluna D. Ó, D. Ok. Vamos lá, ver como é que ficou. Não está aparecendo por quê, pessoal? Ele está, ó, a escala variando de 0 a 1000, tá? Quando eu alterei aqui em cima, por conta da radiação, eu defini um valor personalizado. Ele não está mais como automático, então vou ter que vir aqui, ó, clico no redefinir. Ele já pega um valor que se adequa aos meus dados. Então, ó, aqui eu vou ter a minha velocidade do vento, tá ok? Uma forma melhor de enxergar esse gráfico, a gente vai colocar aqui, na verdade, como um gráfico de colunas, né? O vento ele tem valores que são intermitentes, né? Ele às vezes está 0, boa parte do tempo está 0, e de vez em quando ele vai ter uma velocidade do vento, tá? Então vamos mudar a cor da nossa, colocar aqui vento laranja, tá ok? Então a gente vai mudar aqui na nossa legendinha. Velocidade do vento, tá ok?
Aqui a gente não vai se ater muito às unidades, mas o correto é colocar aqui, ó, metros por segundo, watts por metro quadrado, temperatura em graus Celsius, umidade relativa em porcentagem, aqui milímetros não por hora, então é milímetros por 15 minutos, tá ok? Então a gente não vai entrar nesse detalhe, tá pessoal? A atividade é para a gente pegar a essência, né, da elaboração de uma análise episódica, tá ok? Claro, se a gente quiser chegar nesse nível aqui, ó, a gente vai ter que seguir mais ou menos esses modelos aqui, tá? Lógico que se for fazer um trabalho acadêmico, alguma coisa mais séria, tem que fazer também, seguir com o mesmo rigor científico, tá ok? Então tá, fizemos aqui gráfico de velocidade do vento, vamos mudar a cor desse aqui também para a cor correspondente, opa, não é aqui, é aqui. E o último gráfico que faremos é direção do vento, tá? Então vamos copiar, colar aqui, vamos editar, ó, selecionar dados, editar. A gente vai pegar a coluna que corresponde à velocidade do vento, aqui. Não, a direção do vento, desculpe. Então é a coluna E. Ó, o D vamos trocar por E, tá? Então tá certo. Fecha aqui. Aqui ele vai ficar um pouquinho bagunçado, tá pessoal? Porque a forma desse gráfico não é a melhor para a gente visualizar a direção do vento. O primeiro ajuste que a gente tem que fazer, ele varia de 0 a 360, tá? É importante fazer esse ajuste, ó, 0 a 360, tá? Aqui ele está como gráfico de colunas, a gente vai colocar gráfico de linhas, tá? E depois vamos fazer o seguinte, pessoal, um gráfico de linha aqui não ajuda muito a enxergar o que a gente quer enxergar, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai editar, a gente vai sumir com a linha, ó, na formatação eu vou colocar sem linha, e no marcador eu vou colocar uma bolinha, tá? Ó, vou colocar esse tipo aqui, deixar assim mais ou menos, tá? Que cor vamos deixar? Vermelho, deixar roxo, aqui, borda, preenchimento, roxo, beleza, deixar as cores mais diversificadas para visualmente ficar mais fácil de a gente interpretar e diferenciar um do outro, tá ok? Então tá, pessoal, ó, rapidamente conseguimos elaborar todos os gráficos que foram solicitados para essa atividade. Aqui, infelizmente, a Exalc ela não mede, eu olhei aqui em todas as colunas, ela não mede a pressão atmosférica, mas é uma informação, né, bastante interessante de a gente utilizar. Vamos colocar aqui alguns exemplos, vamos ver, nesse daqui não vai ter. Só para a gente ver o comportamento. Esse aqui vai ter. Então, ó, isso aqui seria a variação da pressão atmosférica, tá? Porque isso daqui ajuda a nos, né, confirmar, né, o que tipo de massa de ar que está atuando naquela região, né? Se tem uma zona de alta pressão ou um ciclone aqui de baixa pressão, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir utilizar esse gráfico de pressão porque essa variável, esse elemento do clima não foi medido na estação da Exalc, tá? Então, mas mesmo assim a gente consegue, né, com base nesses elementos aqui, a gente já consegue fazer uma análise bem completa. Tá ok? Então tá, pessoal, essa daqui é a primeira parte do trabalho, né? Trabalhar em cima dos dados, gerar gráficos. Então a gente só está trabalhando, né, para geração de gráfico, depois que a gente vai fazer a análise concomitantemente às imagens de satélite, tá? Já vamos nos preparar para puxar as imagens de satélite.
Vamos lá entrar no site então do INPE, tá? O link depois está lá para vocês acessarem. A gente vai aqui na parte de satélite. Isso daqui tem a ver com a última aula, né? Com o último trabalho, né? Então, acessamos aqui o acervo de imagens e a gente consegue, ó, puxar para o ano passado, tá? O meu período aqui, ó, é do dia 21 a 28, do 8, tá? Então, vamos lá. Julho 21. Então, ele vai carregar aqui todas as imagens disponíveis para aquele dia. Aqui, só para a gente, né, recordar, tem vários tipos de imagens. Eu vou abrir uma de cada aqui para a gente lembrar e ver qual a gente vai utilizar, tá? Essa aqui é aquela de infravermelho, tá? Então vamos fechar. Essa aqui, vapor. Aqui vai ter alguns tipos de realce. Essa é aquela colorida. Tem outro com tipo de realce, né? Destacando mais as nuvens aqui. Outro tipo de realce. E tem essa aqui que é como se fosse imagem, né, real também. Eu vou optar por usar essa imagem aqui, tá ok? Vocês podem, se quiser, utilizar qualquer uma dessas imagens aqui, tá? Fica ao critério de vocês. Eu costumo usar pelo menos alguma colorida ou realçada, mas se quiser usar uma de infra, não tem problema, né? A questão é que aqui a gente vai ter um destaque maior para as nuvens, tá? E essa aqui seria a imagem no visível. Então aqui está à noite, né? Por isso que está escuro. Então tá, a gente vai usar esse tipo de imagem aqui. Então, antes de a gente começar a usar as imagens, vamos aproveitar aí, né, para começar a entender o que está acontecendo. Ó, no dia 21 até o dia 23, ó, a gente já consegue fazer uma análisezinha aqui, ó. Não tem nuvem, radiação está seguindo seu comportamento habitual, né? Temperatura também, né? Ó, esquentando durante o dia, esfriando à noite, tá ok? Então, a partir daí a gente já consegue ver o que a gente vai conformar aqui agora. Vamos usar essa colorida aqui, selecionar todas essas aqui e criar uma animação. Tá? Então ele vai carregar as imagens, leva um tempinho, tá, pessoal? Tem bastante imagem para esse dia. Então, ó, vejam o seguinte. Piracicaba fica mais ou menos nessa região, onde está a ponta do meu mouse, tá ok? Na região quase central aqui do estado de São Paulo. Vejam, ó, não tem nuvem, as nuvens estão nessa região, tá ok? Então, ó, passou uma nuvenzinha aqui, mas quase não afetou a questão da insolação aqui em Piracicaba, tá ok? Vamos pegar o dia 22. Vamos fazer essa análise de animação para saber depois, de fato, o que a gente vai, qual imagem de satélite a gente vai aproveitar. Ó, dia 22 a gente começa a ver o que? Ó, a formação de uma frente aqui, tá? Ó, a frente está se formando aqui na região sul do Brasil, ó, já está avançando pela região sul do Brasil. Tá ok? Mas ó, na região de Piracicaba ainda nada. Nada de nuvem, o sol tá normal, sem nenhum tipo de interferência das nuvens. Mudamos aqui para o dia 23, tá? Eu vou criar aqui a minha animação. Ó, dia 23, que é aqui, ó, já começa a ter um pouquinho de nuvem, tá ok? E logo depois, ó, essas nuvens já vão trazer um pouquinho de chuva, no dia 23 e 24. Vamos ver a animação? Ó, lembram aquela frente que estava se formando? Ela está avançando já em direção aqui ao estado de São Paulo, tá? Então,
Ó, a frente. Aqui a gente vê um ciclone. Tá ok, ó? E aqui a cauda dele. Tá, ó, o ciclone é a cauda dele. Depois a gente vai ver que as nuvens aparecem mais ou menos aqui em cima, ó, tá vendo? As nuvens começam a chegar aqui no estado de São Paulo. Tá? Agora a gente vai pegar o dia 24. Então, no dia 24, ó, já começa a ter chuva. E a radiação, veja, então aqui passou mais nuvem do que o dia anterior. Tá ok? Vamos ver se confirma com as imagens aqui. Ó, aquela frente foi avançando aqui pelo estado de São Paulo. Tá? Vejam que ela traz, ó, nuvens até grandes aqui, ó, e trouxe chuva. Tá vendo? É esse tipo de análise que a gente vai fazer. Tá? Vamos esperar a animação rodar de novo, que a gente vai, ó, lá à frente, se deslocando. Tá ok? Ó, trazendo chuvas no começo do dia, né? E depois mais chuvas mais fortes no final do dia. Ó, essa nuvem que vai crescendo aqui, ela traz mais chuva, né? Um pouco mais fortes. Aqui é isso daqui, ó. Tá? Ó, chuva no final do dia 23, começando no dia 24, depois as chuvas um pouquinho mais fortes. A gente tem essa também, seria um segundo episódio, né? Logo depois, né, de chuva, uma nova frente que se formou. A gente vai ver só as animações aqui, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, a gente estava no dia 24, a gente vai ver o dia 25 e depois o dia 26, tá? Vamos fechar a animação. Dia 25. A gente vai ver a animação. Esperar carregar. Então aquela frente já, ó, se deslocando aqui para o oceano, as nuvens elas vão se dissipando naturalmente. E logo depois a gente vai ver que vai ter a formação de uma nova frente aqui. Tá? Então aqui é o dia 25. Ó, logo não vai ter mais nuvens aqui, né? Que é justamente esse período, ó. Tem pouca nuvem, na verdade, ó. O Sol se recupera nesse dia, no dia 25. Já no dia 26 vai ter mais chuvas e mais nuvens também. Vejam que a radiação solar, né? O Sol quase não apareceu, né, na superfície. Tá ok? Então vamos lá. Esse aqui é o dia 25. Né, ó, vejam ele já se dissipando. Agora a gente vai pegar o próximo dia, que é o 26. Aquela frente se dissipando e uma nova frente vai se formando aqui na região sul. Vejam, ela vai crescendo aqui. Ó, e ela vai começando aquela zona de convergência. Tá ok? Aqui tá para o dia 26. Dia 26 aqui. Foi o dia que choveu, né? Eu tô achando que a estação, pessoal, às vezes acontece o seguinte. A estação climatológica, dependendo do ano, às vezes o pessoal não corrige algumas questões, por exemplo, quando é ano bissexto. Tá? Então, às vezes a numeração pode ser que a gente esteja aqui trabalhando com um dia de diferença. Tá? No dia 26 aqui é quando teve a chuva. Né? E quando a gente olha a imagem de satélite, o dia 26 não tem a chuva ainda. Então, se eu não me engano, no dia 27 que vai aparecer aqui a chuva. Tá? Pode ser que a gente esteja aí com uma defasagem de um dia. Vamos confirmar aqui na imagem de satélite. Realmente, ó. Pelas imagens de satélite, no dia 27 que as nuvens estão chegando. É quando a chuva está vindo. Então a gente vê aqui, ó, toda, né, aquela frente se formando e aquela zona de convergência, tá?
que pode ser a zona de convergência de umidade, né? Ou a zona de convergência do Atlântico Sul. Aí vai depender da classificação dos dias, né? E algumas outras condições. Então foi, na verdade, no dia 27 que choveu. Tá? Então a gente está com uma defasagem, né, desses dados aqui com relação às imagens de satélite. Mas tudo bem, pessoal. Isso aí são coisas que a gente tem que ficar atento toda vez que a gente faz análise, tá? Na hora de comparar, as coisas têm que bater, né? E depois tentar identificar qual que é o motivo, né, dessa divergência. Não é o caso aqui, tá, pessoal? Lógico, vocês quando forem fazer exercício, ficarem atentos a essas observações. Às vezes pode ser uma questão da escala também aqui na hora de fazer o ajuste, né? Não ficou da forma ideal. Mas tudo bem. Vamos seguir dessa forma, mas ficar atento à questão dessa coincidência aí dos valores. Deixa eu só confirmar um negocinho aqui. Aqui tá daqui até aqui. Tá ok. E aqui tá pegando... não é esse problema não. Mas tudo bem. Isso daí não vai prejudicar muito as análises não. Tá ok? Só ficar atento no restante da execução do exercício. Então temos os gráficos, vimos mais ou menos, né, o que está acontecendo com a atmosfera por meio aqui das imagens de satélite. Agora a gente vai colocar isso na nossa planilha, na nossa apresentação. Então vou colocar um novo slide aqui, tá? Na verdade vou fazer o seguinte. A gente vai ter um período aqui de mais ou menos 7 dias. 7 dias. A gente, se for pegar uma imagem, vamos fazer e realmente vai dar trabalho, pessoal. Esse trabalho aqui, essa entra na parte mais demorada, tá? Seguinte. Aqui eu fiz, lembra aquela questão da escala? Eu fiz aqui para, né, a separação entre cada uma delas representar uma diferença de 3 horas, né? Então a gente teria 8 imagens por dia de satélite, tá? A gente pode reduzir, tá? O ideal, lógico, se a gente conseguir fazer, eu vou fazer o período completo, tá, pessoal? Dá trabalho, né? E vocês também terão que fazer. Tá? Que fica, né, a forma mais visual de conseguirmos, né, fazer as nossas análises, tá ok? Então, para esse período do dia 21 até o dia 28, eu vou puxar as imagens de 3 em 3 horas. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar, então, dia 21. A gente vai pegar as imagens aqui coloridas, tá ok? Então, vou começar aqui na meia-noite, depois 3, 6, 9, 12, cadê? 15, 18, 21, e eu pego a última aqui, não tem 24, na verdade, vamos ver quantas imagens, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. O 0 horas vai ser do outro dia já. Tá ok? Então abri, imagens que mostram a cada, né, a evolução de 3 em 3 horas, tá? Do dia 21. E vou salvar essas imagens, tá? Vou fazer a mesma coisa para os outros dias, até o dia 28. Tá ok, pessoal? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo enquanto eu salvo essas imagens, tá? E depois eu vou mostrar como que a gente vai inserir essas imagens lá dentro do PowerPoint, tá ok? Então vou dar um pause aqui, tá? Depois a gente volta. Então tá, pessoal, já salvei quase todas as imagens, tá? Eu vou mostrar aqui o último dia como que eu tenho salvo as imagens, tá? Então vou pegar aqui de 3 em 3 horas, tá? Às vezes não tem as imagens, a gente tenta pegar um valor mais próximo, tá? Possível. Tá ok. Abri minhas 8 imagens aqui.
salvo, fecho, salvo, fecho, tá ok? Aí vocês vão pegando o jeito aí na hora de salvar. Fazer de uma forma mais rápido possível. Tá ok? Então tá, ó. Todas as imagens estão salvas aqui na minha pasta. Então eu criei uma pasta do trabalho e fui salvando as imagens. Tá ok? Agora a gente vai usar um recurso do Excel que é o seguinte. A gente poderia inserir uma imagem por vez aqui dentro do slide. A gente vai fazer o quê? Aqui na hora de inserir, a gente vai usar esse recurso aqui, álbum de fotografias. Tá? Esse recurso faz com que cada imagem seja inserida dentro de um slide em separado. Então, vou criar um novo álbum de fotografia. Vou procurar a pasta onde está salvo. Vou selecionar todas as minhas imagens. Tá ok? Ele demora um pouquinho para ler. Tá? Eu vou selecionar todos aqui. Vamos ver se dá para selecionar. Tem que ser todos aqui. Então vou fazendo assim, setinha para baixo, espaço. Tá? Para não ter que ficar clicando, tá, pessoal? Senão demora muito. Opa. Beleza. Ajustar o slide. Aqui a gente tem que mudar essa opção. Se a gente deixar ajustar o slide, ele vai pegar o slide todo. A gente vai deixar aqui, ó, uma imagem. Ele vai usar o tamanho padrão da imagem. E ele vai criar pra gente o seguinte, tá? Ele criou vários slides aqui. Cada slide colocou uma foto, tá? Estão vendo aqui? Esse aqui é o padrão que ele faz, tá, pessoal? A gente vai apagar esse slide. Vamos ver se ele manteve. Tá, ele cria um arquivo à parte. A gente vai aqui, exibição. A gente vai olhar o slide mestre. Ele sempre coloca esse fundo aqui. A gente vai mudar o fundo para branco, tá? Não pode ser nesse, tem que ser o primeiro aqui, ó. Então a gente muda aqui, formatar plano de fundo. Pronto. Fechou. Ó, as imagens ficaram bem no meio do slide. A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai jogar essas imagens todas para o canto esquerdo, tá? Para o lado direito a gente poder colocar aqueles gráficos. Não tem um jeito que dá para automatizar tudo, pessoal. Então tem coisa que a gente tem que fazer manualmente. Então essa imagem eu vou jogar, né, para todas ficarem no mesmo distância, mesmo lugar, ó. Quando eu jogo aqui bem no cantinho, ele consegue grudar-se aqui na margem e vai liberar esse espaço aqui para mim. Tá ok? Então eu vou jogar todas as minhas imagens, ó, para eu não perder. Às vezes a gente, ó, tá com a imagem aqui. Se eu fizer com o slide aqui, às vezes ele perde, né, na posição vertical aqui. A gente pode fazer o que? Aperta o Shift, segura e arrasta para a esquerda. Ó, mesmo que eu mexa o mouse nesse sentido, ele não vai movimentar. Então ele sempre vai estar alinhado aqui, ó, tá vendo? Ele não sai desse alinhamento, tá? E vou fazer isso para todas as imagens, ó. Não demora muito não, tá, pessoal? É meio repetitivo, dá trabalho, e é por isso mesmo que tem esse nome, né? Trabalho, tá? Vocês vão ficar me olhando fazendo isso por um tempinho, mas eu vou poupar vocês disso. Eu vou dar um pause, tá? E já já a gente volta. Pronto, pessoal, voltando aqui. Então terminei de fazer, né, jogar todas as imagens para o lado esquerdo, tá ok? Vou copiar todos esses slides aqui. Vou jogar na minha apresentação, tá? Que tem aqui o nosso cabeçalho, que é o modelo que a gente está usando. Eu apago aqui. E a gente vai colocar os gráficos desse lado direito aqui. Então a gente vai copiar. Vamos ver se eu consigo copiar todos de uma vez. Acho que é melhor um por vez. Vamos lá. Aqui.
Na hora de colar, a gente tem duas opções. Pode colar direto, às vezes eu costumo colar como esse aqui, ó, imagem meta arquivo. Às vezes ele fica um pouquinho... Ixi, ficou tudo apagadinho. Vamos fazer o seguinte. Por que ficou apagadinho? A gente deixa então isso daqui de outra cor. Preenchimento, vamos colocar uma linha aqui para ver se escurece um pouco. Deixar um escuro aqui, um azul mais escuro, um azul mais escuro. Vamos ver se melhora lá. Copiei. Melhorou um pouquinho, mas ele está vindo com formatação errada. Vamos colar como meta-arquivo avançado. Melhorou. Então tá, o primeiro gráfico de precipitação está aqui. Agora de... Vamos fechar. Está no lugar errado, calma aí. A gente vai trabalhar em cima desse aqui. Vamos fechar esse. Não salvar. Tá. Agora sim, a gente copia temperatura. Fechar esse também. Vamos colar especial como meta-arquivo avançado, tá, pessoal? Para ele não perder a formatação. Tá? Ó, colei aqui. Agora radiação. Colar, especial, meta-arquivo avançado. Beleza, tá aqui. Colar, especial, meta-arquivo avançado. Opa. Tá aqui. E o último. Tá ok. Bom, já deu pra ver que não vai caber tudo aqui, né, pessoal? Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? Vamos fazer aqui. Fazer uns cortes, né? Deixar o mais apertadinho possível aqui, ó. Tá ok. Depois a gente alinha o restante aqui. E o último. Importante, então a gente deixou o mais justo possível, a gente tem que deixar todo mundo alinhado, tanto aqui quanto aqui, tá? Então aqui tá mais ou menos ok, esse tem que vir um pouquinho para a esquerda, tá ok, esse daqui para a direita, os dois lados tá ok, e esse para a esquerda, aí deixou alinhado, né? Porque quando a gente for fazer o que? Bom, agora a gente vai selecionar todos, a gente vai agrupar, vamos ver se vai dar certo. Isso, porque na hora que a gente for, ó, redimensionar, todos redimensionam juntos, sem perder aquela... Aí, tá ok. Então tá, pessoal, do lado esquerdo a gente tem imagem de satélite, do lado direito a gente tem os dados aí dos elementos do clima que foram obtidos na estação automática lá em Piracicaba. A gente pode, não tem um jeito rápido de, né, a gente pode copiar isso daqui e colar em todos os slides, tá? Vamos tentar um jeito diferente aqui, ó. Vou copiar isso daqui, vou lá no meu slide mestre, tá? Que é esse daqui, e vou colar ele aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Deu certo, né? Ó, posso apagar aqui. Que tudo que eu coloco lá no slide mestre, ele joga para todos os slides. Tá ok, pessoal? Já agiliza um pouquinho aí nosso, né? Vamos ver como é que fica, ó. Vamos colocar a apresentação, ó. Então, ó, as imagens satélite. E depois a gente vai colocar as linhas que correspondem a essas imagens satélite. Tá ok?
Então, tem um período longo aqui. É claro, pessoal, que eu peguei um período maior, vocês não precisam pegar tantos dias assim. O importante é, identificado um período de chuva, vocês pegarem 1 ou 2 dias antes e 1 ou 2 dias depois, tá? Só para não ter que puxar tantas imagens de satélite aí, tá ok? Mas o legal é mostrar uma situação em que não tem nuvens, ou seja, não choveu, com, né, o avanço de uma frente que trouxe essas chuvas, tá? Então a gente vê aqui, ó, já chegando no final do nosso período, né, a imagem trazendo essa chuva aqui, tá ok? Então tá bom. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos começar de trás para frente, justamente porque a gente identificou lá aquela questão que nas imagens aqui estão chovendo, tá chovendo no dia 27 e aqui tá chovendo no nosso dia 26, tá? Então a gente tá sobrando um dia aqui. Aliás, no dia 20, aqui ele está colocando dia 28, já começa sol, corresponde a esse dia aqui, ó. Tá? Então a gente tem esse dia sobrando, tá? Aliás, faltando imagem de satélite, está sobrando imagens aqui. Então vamos começar, essa última imagem vai ser esse último aqui, ó, vamos ver o horário que ele está aqui, 21 horas, 21 horas do dia. Então tá, esse dia tá sobrando, a gente vai pegar esse valor aqui, ó, tá ok? Que vai corresponder a essa linha aqui, ó, tá? Seria mais ou menos aqui. Eu tô achando, pessoal, que foi alguma coisa no Excel em relação à escala, tá? Mas enfim, não vai dar tempo aqui de a gente identificar esse erro. Então vamos seguir de uma forma. Então a gente vai inserir a nossa linha. A gente vai colocar aqui, colocar mais detalhes para poder deixar um pouquinho mais grossa. Ver se ela fica visivelmente mais. Opa, muito. Vamos ver na hora de apresentar como é que fica. Tá legal. Agora a gente vai ter que vir alinhando, tá? Aqui vai ser o final do dia 28, mas que corresponde na verdade ao nosso dia 27 aqui. Então, tá certo aqui, pessoal. A gente vai pegar esse valor, a gente vai usar como referência o gráfico aqui da precipitação. Então vou colocar em cima daqui, ó. Vamos ver se está indo até lá embaixo. Tá ok. Então essa linha eu vou vir colando e sempre vindo um pouquinho para a esquerda, tá? No slide anterior, tá? Usando, ó, como referência essa escala aqui, ó. Então, ó, trouxe para cá, slides. Puxo de novo ali, vou usar como referência. Opa, mudou de slide. Segundo, terceiro, traz para cá, copio de novo. No próximo eu colo, trago para a esquerda, tá? Assim sucessivamente, tá? Eu vou dar pause de novo e depois a gente volta, tá? Pessoal, voltando aqui, identifiquei aí a origem da confusão, tá? O Excel realmente, tem hora que ele nos prega alguma peça. Lembra aquela hora que a gente fez os ajustes aqui? As setinhas aqui, ó, são essas divisõezinhas, elas estão certas, tá? Mas teve uma hora que eu mexi na fonte aqui da legenda, tá? Então ela estava, acho que se não me engano aqui, assim. Toda vez que a gente muda a fonte, ele vai encaixando mais letrinhas aqui, mais datas, tá? Então fui contar aqui, a gente tinha que ter 8, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para o mesmo dia. Tá errado. Então eu tive que fazer o ajuste aqui
né, deixar nessa fonte um pouquinho maior para realmente as datas baterem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 registros diários, né, que correspondem aí a 3 horas cada. Tá ok? Então, eu só vou corrigir esse gráfico lá, tá? E depois eu vou voltar a retomar com a questão das linhas, indicando aí a correspondência das datas, tá? Com as imagens de satélite, tá? Já volto. Retornando aqui, pessoal, então assim, realmente existe um erro nessa série, tá? Da Exalc, tá? Com algum erro de defasagem de um dia, tá? Enquanto que aqui, ó, tá marcando o dia 22, aqui começa o dia 21, tá? Então, assim, isso só consegui identificar no decorrer do exercício, tá, pessoal? Então, provavelmente toda a série, né, do ano de 2015 deve estar com esse erro aí. Então, só lembrar, né, então, de fazer esse ajuste aí. A imagem de satélite está um dia adiantada em relação à data que está sendo indicada aqui no gráfico. Tá vendo, ó? Então, lá a gente está no dia 22, a imagem de satélite, a gente está aqui começando no dia 21. Então, como que consegui identificar isso? Foi, então, calibrando, né? Olhando o que estava acontecendo aqui, ó, tem nuvem, então vamos tentar encaixar aqui a chuva, né? Como tinha duas chuvas, eu tinha que calibrar primeiro para bater a segunda também, tá? Tentativa e erro, tá, pessoal? Trabalho justamente assim, serviu inclusive para eu aprender que, né, às vezes erros acontecem e a gente tem que saber contorná-los, né, e para chegar no resultado esperado, tá? Então já estou adiantando para vocês, quando vocês forem fazer o trabalho, saber justamente dessa, né, defasagem entre os dias aí. Mas o resultado final é esse daqui, pessoal, ó. Nossa linha do tempo começa aqui, condições aqui de, né, céu limpo, né? Dia ensolarado. Vamos nos ater aqui à região de Piracicaba, quase no centro do estado de São Paulo. E vamos avançando, né? Ó, dias ainda com bastante sol, temperaturas elevadas, bastante radiação. Esse é o perfil dos ventos, tá? Ventos fracos, tá? Direção nessa região, né? Concentrando aqui, tá? A frente está se formando, tá ok? Ó, conforme vai avançando, aqui já começa a ter alguns indícios, ó, primeiras nuvens chegando, já deu um pico, ó, da velocidade do vento. Então foi esse o primeiro efeito observado aqui, ó, na hora que a nuvem se aproximou, tá? É a aproximação da frente aqui, nessa linha de contato, tá ok? E no outro dia, ó, nuvens um pouco esparsas aqui, já começa a afetar o perfil de radiação e, consequentemente, a temperatura não se eleva tanto, tá? Então, essas primeiras nuvens que chegaram, elas não trouxeram chuva, elas só diminuíram a temperatura ao longo do dia e mudaram um pouco aqui a questão da radiação e também trouxe um vento um pouquinho mais forte. No dia seguinte, ó, a nuvem ela começa a se intensificar nessa região. Então ela vai crescer e vai trazendo chuva, ó. Então aqui já começa a ter a chuva. Veja que a nuvem ela deu uma crescida, ó. E bem nessa região trouxe chuva, tá? Então ela deu uma limpada aqui, né? Ó, abriu um buraco aqui e logo depois se formou essa outra nuvem aqui, que trouxe esse segundo picozinho de chuva aqui, tá ok? E depois, ó, já começa a limpar de novo. A nuvem já começa a deslocar para cá, ó, essa região já não vai ter mais chuva. Ó, não tem mais chuva, tá? Começa a esquentar de novo, ó. Esquenta de novo. Perfil de temperatura habitual, ó, antes de céu limpo de novo. Tá? Ó, radiação também quase o perfil habitual de céu limpo, né? Vai ter uma nuvenzinha ou outra que aparece, né? Que vai causar isso daqui, mas é pontual, tá? Os ventos, ó, seguem o mesmo comportamento, tá? Ventos fracos, tá? E nisso que começa a formar uma nova frente aqui na sequência,
tá? Ó, vejam que aqui já começou a nebulosidade na região aqui de interesse, tá? No centro do estado de São Paulo, Piracicaba. E o que acontece, ó, logo depois disso, o Sol nem aparece mais, né? Lá na estação, veja, essa nuvem ela só tende a aumentar. Então, ó, nesses dias aqui, ó, vejam aqui, ó, radiação baixa e bastante nebulosidade, ó. Só nuvem, nuvem, nuvem. E claro, essas nuvens aqui trazem também essa porção de chuva aqui. Então, não tendo sol, chovendo por conta das nuvens, a temperatura ela nem aumenta. Vejam que ela não segue esse comportamento sinusoidal, ó. Esquentou durante o dia, a tendência seria esquentar aqui de novo. Por que não esquentou? Muita nuvem e chuva. Temperatura, ó, passou quase sem esquentar. Entendeu? Tranquilo, né, pessoal? Então, a partir daqui não tem mais chuva, mas ainda assim tem nebulosidade, tá? Mas logo depois as nuvens elas vão se dissipando, tá? Ó, nesse dia, ainda não retomou esse perfil habitual de céu totalmente limpo, ó. Tem ainda algumas nuvens, é o que justamente a gente está vendo aqui, ó. As nuvens estão saindo, ó. E logo depois, céu limpo, tá? E é o próximo dia de céu limpo. Vejam aqui, ó, temperatura perfil habitual, né, de céu limpo. A radiação também, então, céu limpo. Viram então, pessoal, como é que funciona o encadeamento, né, e a interconexão entre os elementos do clima? O trabalho é justamente esse, tá? O que peço para vocês então, né, foi retomando, revisando tudo que a gente fez hoje, entrar no site da Exalc, pegar os dados, montar os gráficos, formatar, deixar de uma forma, né, visualmente apresentável, tá? Depois baixar as imagens de satélite, importar, colocar tudo no PowerPoint e a gente vai ter, né, esse resultado aqui. Então vamos colocar, se a gente quiser também, ó, a gente pode ocultar esse slide e depois a gente faz transição de slides. Vamos ver se a gente consegue aqui. 0,2. É meio segundo. Aplicar a todos, vamos ver se vai dar certo. Ó, pronto. Então aqui eu deixei naquela transição de slides automática. A cada meio segundo ele vai animando a minha animação aqui. Tá vendo? As imagens, né? Se vocês quiserem fazer isso, ok, né? Opcional. O importante é montar as imagens de satélite e os gráficos, né? E principalmente essa linha aqui, tá? Aqui eu acho que tem uma opção, às vezes ele faz acho que ele tinha uma opção para ele ficar sempre indo e voltando. Aqui eu acho que não vai ter, não. Eu não lembro onde fica. Mas enfim, pessoal, isso daqui é só detalhe, tá? Então é importante que a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui. Tá ok, pessoal? É um trabalho mais complexo do que em relação ao anterior, tá? Inclui aí, né, exatamente a coleta de imagens, né, do site, que foi a primeira atividade, e o segundo vai ter toda essa parte de confecção de gráfico. Vocês não vão precisar explicar o que está acontecendo, mas é legal que vocês enxerguem, né? Vocês façam esse exercício justamente de visualização, ver como que as coisas acontecem aqui no nível de mesoescala, né, das massas de ar e frentes, e como que isso implica, né, nas mudanças aqui dos elementos do clima. Tá ok, pessoal? A atividade é um pouquinho complicada, espero que eu tenha explicado, né, as principais etapas aí, foi realmente um passo a passo. Peço desculpas por esse transtorno da confusão da defasagem, não era para ter esse erro na série da estação lá do pessoal, né? Não é comum, o pessoal acho que não fez esse controle, acabou, né, atrapalhando um pouquinho o andamento aqui da atividade. Então fiquem atentos quando vocês forem fazer a atividade de vocês,
para justamente, né, essa defasagem entre imagem e satélite e os dados que estão sendo coletados na estação. Tá ok, pessoal? Essa unidade 6 tem 2 semanas, tá? Então, é uma atividade que tem um tempo hábil para vocês fazerem nesse prazo aí, tá? 2 semanas para fazer essa atividade, tá? Fiquem atentos aos prazos aí, não deixem para a última hora, porque leva tempo para fazer isso daqui, tá? Então, façam com calma. Se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco por meio dos fóruns, enfim, tá? Que a gente vai auxiliando nas dificuldades que vocês forem, né, encontrando ao longo da execução do trabalho. Tá ok, pessoal? Então tá bom, eu vou encerrar por aqui e bom trabalho para vocês. Até logo, tchau, tchau.